A Inova Viagens e Turismo apresenta mais uma viagem de sonhos e encantos. Desta vez, levaremos você para o leste europeu, lugares que fogem do tradicional, conhecendo o charme e o encanto de seus atrativos. Destinos que ainda não foram dominados pelo turismo de massa, o leste europeu dispõe de vasta riqueza arquitetônica, cultural e gastronômica, surpreendendo até os viajantes mais experientes. A cultura pulsa em todo lugar, havendo grandes festivais ao longo do ano e sendo todos os tipos de arte muito valorizados, principalmente as artes plásticas e visuais. Não é à toa que o gótico e o barroco surgiram por ali. Nossa viagem começa por Budapeste, uma das mais belas cidades da Europa. Considerada um verdadeiro cartão postal, a capital da Hungria é uma cidade de dois lados, dividida pelo famoso rio Danúbio. Na margem oeste está Buda e na margem leste está Peste. Atrações estão por todos os lados, tanto em Peste quanto em Buda, e tédio definitivamente é uma palavra que não entra no vocabulário dos que visitam a cidade. É muito provável que em Buda você se concentre no castelo e região. Já em Peste, a dica é perder-se pelas ruas e aproveitar as atrações e a atmosfera incrível deste lado da cidade. Buda e Peste ainda concentram uma série de museus interessantíssimos, praças, igrejas, monumentos, além dos famosos e tradicionais banhos termais, dos quais é possível relaxar em qualquer época do ano. Visitaremos a Catedral de Santo Estevão, além de ser o principal templo católico do país, a Basílica Neoclássica, construída em 1851 e 1905, abriga ainda a relíquia mais importante para a nação, a mão direita mumificada do patrono e rei. Na bela fachada encontram-se duas torres dos sinos, sendo que um deles pesa quase 10 toneladas. Porém, uma das grandes atrações do local é a bela cúpula, de onde se tem uma das vistas mais legais da cidade, para chegar ao elevador disponível e visitar a cúpula. A igreja de Matias, bem próxima ao Palácio de Budapeste, encontra-se o Templo de São Matias, batizado como esse nome em celebração ao casamento do rei Matias Corvinus, em 1474. A bela construção neogótica também foi palco para a coroação do imperador Franz Joseph da Áustria e a imperatriz Elizabeth, mais conhecida como Sissi. A Praça Kossuth, ainda ou depois de conhecer o interior do parlamento húngaro, a dica é explorar a Praça Kossuth, uma espaçosa área para pedestres situada em frente ao edifício histórico. O Bastião dos Pescadores é um dos belos monumentos que ficam no alto do Morro de Castelo, em Buda. A construção neogótica, que oferece belíssimas vistas da cidade, é antiguíssima, porém só foi aberta ao público como terraço de observação em 1905. Além disso, o local tem esse nome devido a uma associação medieval de pescadores, que foi responsável pela defesa da área em questão. A ópera e sua intenção é explorar a parte cultural da Budapeste, então não pode deixar de reservar uma noite para conhecer e assistir a um espetáculo na Ópera da cidade. Instalada em um belo prédio neorrenascentista, com vários elementos em mármore e afrescos, a Casa de Espetáculos foi aberta em 1884, em um projeto encomendado pelo imperador Franz Joseph. O parlamento às margens do rio Danúbio, em Peste, você vai encontrar um dos monumentos mais importantes e que mais simbolizam a capital da Hungria, o parlamento húngaro. O belo prédio, considerado orgulho da nação, foi erguido entre os anos de 1885 e 1902 e é considerado um verdadeiro tesouro, tanto por dentro quanto por fora. É lá, por exemplo, que você vai ver de perto a coroa de São Estevão, depositada no hall da bela cúpula do edifício. Além, é claro, de salas e corredores ricamente decorados com objetos belíssimos. Que tal uma pausa entre um ponto turístico e outro para tomar uma xícara de café acompanhada de uma fatia de torta? Considerado um dos maiores e mais tradicionais da cidade, você vai encontrar um menu repleto de delícias, além de uma atmosfera de charme muito glamour. Saímos de Budapeste e chegamos em Viena. Passear por Viena é como revisitar um passado cheio de história e muito glamour. É voltar nos tempos da dinastia e deslumbrar-se com palácios imperiais, monumentos, igrejas que são verdadeiras obras de arte, ruas e bairros que se modernizaram com o passar do tempo, mas não deixaram de lado a sua essência. Lá visitaremos a Catedral de Santo Estevão. Ergueu-se no centro de Viena uma das construções que mais simbolizam a cidade, a Catedral Gótica de Santo Estevão. Uma igreja que foi construída sobre uma outra já existente, datada no século XII, e que chama a atenção pela imponência e extrema beleza, tanto por fora quanto por dentro. O Palácio Imperial de Hofburgen, um complexo imperial situado no coração de Viena, simboliza todo o luxo e a riqueza da dinastia.
um local que até 1918 foi o centro político da monarquia, mas que até hoje abriga gabinetes de governo, além de museus interessantíssimos e que são parada obrigatória para quem visita a cidade. O Palácio Belvedere, se você é fã de arte, não pode deixar de conhecer o Belvedere. Um complexo composto por 2 belos palácios que abrigam coleções imperdíveis, além de jardins fantásticos e inspiradores em Versalhes. Palácio de Schönbrunn, todo o luxo e glamour da dinastia estão concentrados no suntuoso Palácio Schönbrunn, uma construção esplêndida com jardins belíssimos e que, sob o comando da imperatriz Maria Teresa, se tornou foco da vida na corte. Saímos de Viena e embarcamos para Praga, mas antes de chegar nesse belíssimo lugar visitaremos Český Krumlov, uma cidade medieval incluída na lista de Unesco como Patrimônio da Humanidade. Ao chegar, você ficará fascinado com o panorama monumental do palácio que se ergue acima da arquitetura renascentista da cidade. O passeio pelo centro histórico de caráter medieval não vai permitir você ter dúvidas porque a cidade está entre pérolas da lista da Unesco. A cidade tem cerca de 300 monumentos protegidos, o que dá uma ideia de sua importância histórica e cultural. Enfim, chegamos a Praga, conhecida como a cidade das 100 cúpulas. Praga impressiona o visitante desde o primeiro instante por reunir uma grande quantidade de monumentos e construções de valor arquitetônico incomensurável. Um verdadeiro e belo museu a céu aberto, sem contar que o turismo na cidade vem crescendo a passos largos, razão pela qual o destino tornou-se altamente preparado para receber o visitante. Nesse lugar maravilhoso, visitaremos o bairro do Castelo de Praga. Uma visita ao castelo, uma das construções mais importantes de Praga, o imponente castelo, sede do poder que abrigou reis da Boêmia, imperadores romanos sagrados e presidentes da Tchecoslováquia e da República Tcheca. O Palácio Presidencial cresceu e ganhou gradualmente sua aparência atual a partir do momento da sua fundação no final do século IX. O edifício de madeira original com uma parede de fundação de pedra foi convertido em um palácio românico pedra pelo príncipe Soboslav no início do século XII. A Basílica de São Jorge originou-se como a segunda igreja no Castelo de Praga. Somente as fundações do edifício, fundado sobre 920 pelo príncipe Władysław I, foram preservadas. A Catedral de São Vito é o maior e o templo mais importante em Praga. Além de serviços religiosos das coroações de reis tchecos e rainhas, também ocorreu aqui. A catedral é um lugar de sepultamento dos restos mortais e provinciais padroeiros, soberanos, nobres e arcebispos. A catedral é a terceira igreja consagrada ao mesmo santo nos sites idênticos. Por volta do ano 925, o príncipe Václav fundou uma rotunda românica a que após 1060 foi convertida em uma basílica com 3 naves e 2 torres. É impossível ir a Praga e não passar várias vezes pela Ponte Carlos, a construção gótica que liga as 2 partes da cidade sobre o rio. Comissionada pelo rei Carlos IV em 1357, a ponte tem 30 réplicas de estátuas góticas e santos católicos por toda a sua extensão. Próximo também podemos desfrutar de espetáculos tradicionais do teatro negro ou ópera de marionetes. A Praça da Cidade Antiga é tida como coração de Praga. Situada em Praga I, o local é quase uma parada obrigatória para quem vai à cidade a turismo, pois além de abrigar construções importantes, é um famoso ponto de encontro rodeado de restaurantes, bares e barraquinhas que vendem comida, cerveja local e souvenirs. Daqui partiremos para Berlim, mas antes passaremos por Dresden, considerado uma das cidades mais bonitas da Alemanha, com suas construções em estilo barroco às margens do encantador rio Elba. A cidade é exuberante, verde, repleta de florestas, parques e jardins rica de história cultural e artística. Enfim, chegamos a Berlim. É impossível andar pelas ruas de Berlim e não sentir a energia que se faz presente em cada esquina da bela capital da Alemanha. Uma metrópole pulsante e rica em história, onde o antigo e o novo se misturam com perfeição. Um verdadeiro celeiro de arte e cultura, com opções de entretenimento para todos os tipos de público, gastronomia de qualidade, entre tantos outros motivos que fazem desse um dos destinos europeus mais procurados por turistas do mundo todo. Lá visitaremos o Palácio Bellevue. O palácio foi erguido para ser a residência de Ferdinando da Prússia, que era o irmão mais novo do rei Frederico II. A East Side Gallery, como é conhecida a parte do Muro de Berlim, transformada em painel artístico, conta com a participação de 105 artistas do mundo inteiro juntos pelo Memorial Internacional da Liberdade.
O imponente portão de Brandemburgo, considerado um dos principais pontos de referência da capital alemã, foi construído com o objetivo de comemorar as vitórias prussianas. Na parte de cima do monumento, inspirado nos pórticos da Grécia Antiga, está a famosa quadriga, uma escultura criada representando a deusa Irene em uma charrete. A Casa do Parlamento Alemão Reichstag é, sem dúvida alguma, uma das construções mais importantes de Berlim. O prédio passou por momentos dramáticos ao longo de sua história, um incêndio e bombardeios na ocasião da Segunda Guerra Mundial. Também indicamos uma caminhada pela Karl Marx Allee, com construções da década de 50, tem arquitetura socialista. Para os que gostam de arte antiga, arquitetura e arqueologia, o Museu Pergamon é considerado o museu mais visitado de Berlim. Os destaques do local vão para o suntuoso altar de Pérgamo, datado por 160 a.C., considerado a maior e mais importante riqueza dos museus da cidade. Conhecido como Museu Checkpoint Charlie, o mesmo que ponto de controle ou de inspeção, o local se tornou um dos símbolos da divisão da cidade até a queda do muro em 1989, fato que marcou a história mundial. Uma visita a Potsdam, capital do estado de Brandemburgo, é um passeio que cabe bem em roteiros de Berlim para conhecer o belo palácio onde Frederico II, rei da Prússia, gostava de passar seus verões. A grande atração de Potsdam é o Palácio Sanssouci, que foi construído durante o Império Prussiano no alto de um vinhedo para ser a residência de verão de Frederico. O passeio de barco em Berlim também é uma experiência muito válida. Você verá todos os principais pontos da cidade de diferentes ângulos. A luxuosa loja de departamentos alemã reúne grandes nomes da moda, como Dior, Fendi, Prada, Hermes, entre outros. Além disso, o local tem andares inteiros dedicados à gastronomia, cultura, entretenimento e decoração. Vale a pena percorrer a área a pé e conferir tudo de perto. Viajar pelo continente europeu há cenários marcantes e programas que não devem em nada no quesito beleza e versatilidade. O leste europeu é marcado por países incríveis, cheios de programas divertidos, misteriosos e inesquecíveis, que a Inova Viagens e Turismo vai fazer você vivenciar tudo de perto. Boa viagem!